Olá, que Deus abençoe a todos vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos então dar continuidade aqui ao nosso estudo bíblico. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Romanos, capítulo 15. Vamos iniciar a leitura e vamos pedir ao Espírito Santo que nos ilumine e fale conosco através dessa palavra, tá? Então abra aí sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 15. Antes de ler, vamos então fazer a oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós te adoramos neste momento, meu Deus. Te glorificamos, te exaltamos, porque o Senhor é o único e verdadeiro Deus, Todo-Poderoso. Tu eres o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Meu Pai, eu te peço agora, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê sabedoria, inteligência, conhecimento, capacidade para compreender a Tua palavra. Ilumina nossa mente, meu Deus. Fala conosco, para que sejamos edificados, fortalecidos, cheios do Teu Espírito, meu Pai. Porque é a Tua palavra que nos enche, que nos renova, que nos fortalece, que nos anima, que nos guia, que nos capacita, meu Senhor. E queremos entender aquilo que o Senhor deixou para nós nas Sagradas Escrituras. Então, meu Deus, fala conosco, eu te peço, e aonde chegar esse vídeo com essa palavra, que chegue, meu Deus, luz, que chegue salvação, que chegue edificação. Em o nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém. Então vamos lá, Romanos capítulo 15, versículo 1. Sempre é bom que você tenha a sua Bíblia, que você acompanhe, que você leia junto, para que você observe, né, o que eu estarei falando e compare com as Sagradas Escrituras, né? Isso é o que nós devemos fazer sempre, né? Quando alguém está pregando a palavra de Deus, examinar, comparar com as Sagradas Escrituras, para ver se está de acordo, né? Para não sermos enganados, não é verdade? Então, abra sua Bíblia aí e vamos ler juntos. Eu vou ler aqui nessa versão NAA, tá? Mas não importa a versão que você tem aí, você vai ver que o sentido é o mesmo. Diz assim: o apóstolo Paulo, nesse momento, escrevendo para a igreja de Roma, né, a igreja que estava em Roma, melhor dizendo, ele diz assim: ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos, né? Mais uma vez, o apóstolo Paulo, ele fala aqui da importância dos fortes ter a responsabilidade, né? Porque a responsabilidade não está em cima dos fracos na fé. Existem dois grupos, já falamos isso no vídeo anterior, os fortes na fé, os fracos na fé, né? Dentro da igreja existe dois tipos de pessoas, fortes e fracas na fé. Mas a responsabilidade, a cobrança maior, claro que os fracos também têm a sua responsabilidade, mas a cobrança maior está sobre os fortes. E são os fortes que têm que dar o exemplo. São os mais maduros, são os mais experientes, os mais experimentados, que têm que fazer o maior sacrifício, que têm que ter a maior responsabilidade e ajudar os fracos, né? Não ter brigas, contendas, divisões, mas ter aquela paciência, sabe? Quando nós temos que ter paciência com os mais fracos na fé. É isso que ele está dizendo aqui. Ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar, que às vezes também somos atacados, né? Somos afligidos, né? E a natureza humana
quer que nós também reagir, né? Que nós venhamos a reagir, atuar mal. Mas é aí que a gente tem que usar essa força e suportar esses ataques, né? Essas situações difíceis do dia a dia, e ter essa misericórdia com os fracos na fé. Ele diz aqui, suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos, né? No versículo 2 ele diz, portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Então, sempre fazer o bem, né? O que é bom para a edificação? A palavra de Deus, a oração, a parte espiritual, né? Temos que transmitir isso para as pessoas mais fracas na fé. Porque também Cristo não agradou a si mesmo. Pelo contrário, como está escrito, os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim. Então você vê que o próprio Senhor Jesus, ele teve paciência para com os fracos na fé. Ele teve, misericórdia para com os fracos na fé. Ele suportou muitas coisas, né, que vinham das pessoas fracas na fé. Pois tudo o que no passado foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então toda a Escritura ela serve como um exemplo, quer dizer, o nosso maior exemplo é o Senhor Jesus. Né? Sempre temos que olhar para Jesus, ver como ele atuava, como ele reagia diante das situações. Por isso é muito bom, muito importante ler os evangelhos. O evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos, o evangelho de Lucas, o evangelho de João, porque eles estiveram perto de Jesus. Eles estiveram ao lado de Jesus, comiam com Jesus, escutavam Jesus o tempo todo. Eles tiveram esse privilégio, essa experiência de ver quando Jesus era atacado, quando Jesus passava por lutas, por tribulações, por deserto, por injustiças, por situações difíceis, por cobranças, como que Jesus reagia nestas situações do dia a dia. Ele reagiu da melhor forma possível. Ele foi o único que não errou. Ele foi o único que não falhou, que não pecou. Pedro falhou. Paulo falhou. Todos os apóstolos tiveram suas falhas. Todos os grandes homens de Deus e mulheres de Deus do passado tiveram as suas falhas porque são seres humanos, né? Temos, infelizmente, ainda a parte carnal. Mas nós temos que olhar para as nossas fraquezas, para as nossas falhas, para as nossas debilidades e comparar com o Senhor Jesus. O que ele faria no meu lugar, né? Qual é o comportamento certo? Qual é o comportamento correto? E muitas vezes temos que fazer esse esforço, esse sacrifício de suportar para não cometer um equívoco, não dar um mau testemunho, não falhar. Né? Cuidar as nossas palavras, cuidar o nosso comportamento, cuidar os nossos pensamentos. E como que a gente vai conseguir isso? Aonde que a gente vai pegar essa referência? É na Bíblia, é na palavra de Deus, é no exemplo do Senhor Jesus. Tá bom? Por isso que ele diz aqui no versículo 4, pois tudo o que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, se a gente quer ter paciência, se a gente quer ter força, se a gente quer ser cheio do Espírito Santo, cheio dos frutos do Espírito Santo, das manifestações do Espírito Santo, então nós temos que nos alimentar mais da palavra de Deus. Cada vez que você lê a Bíblia, você medita na palavra e você traz para dentro de você essa palavra e começa a colocar ela em prática,
então você está moldando a sua vida de acordo com a palavra de Deus. Tá? É isso que o Espírito Santo ele quer de nós. É isso que ele está falando aqui. Ora, no versículo 5. O Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que vocês, unânimes a uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Então, você vê aí, ele sempre falando com o forte, né? O forte ele tem que acolher o fraco. O forte ele tem que dar o exemplo. O forte ele tem que ajudar o mais fraco. Por isso, e como nós nos fortalecemos? É como já falamos, através da oração, mas principalmente através da leitura e da meditação da palavra de Deus. Porque aí está o exemplo para nós. Tá bom? Versículo 8. Pois digo que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia. Como está escrito, por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz, alegre-se, ó gentios, com o povo de Deus. E ainda, louve o Senhor todos vocês gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz, virá a raiz de Jessé, aquele que se levanta, virá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança acha vocês de toda alegria e paz. Encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Então Paulo ele usa aqui vários versículos do Antigo Testamento, né? Porque eles não tinham todo o cânon bíblico completo, né? De Gênesis, Apocalipse, como nós temos hoje. Hoje nós somos privilegiados, temos toda a palavra de Deus. Eles tinham ali uma parte, eles estavam recebendo revelações ainda, né? O apóstolo Paulo foi um dos que mais recebeu revelações, né? E pôde escrever as revelações. E uma das grandes revelações, um dos grandes ensinos e uma das grandes responsabilidades do apóstolo Paulo, dada pelo próprio Senhor Jesus, foi de que ele tinha que pregar para os gentios. Primeiramente, Deus escolheu um povo, o povo de Israel, né? Para que através desse povo ele pudesse transmitir o seu poder. Esse povo fosse o espelho que refletisse a Deus, né? Então, hoje, graças a Deus, não somente o povo de Israel, mas de todas as nações, Brasil, Argentina, África, Ásia, qualquer lugar do mundo, qualquer pessoa, qualquer gentil, né? Ele chamava os estrangeiros de gentis, né? As pessoas que não eram israelitas, eles pensavam antigamente que a salvação era somente para o povo de Israel. Mas quando Jesus ele fez o sacrifício dele na cruz, a porta se abriu. E hoje a salvação é para todas as nações, é para todas as pessoas, não importa de onde seja a pessoa, se ela crê no Senhor Jesus Cristo, ela será salva. Então Paulo ele começa a explicar isso aqui, a partir do versículo 7, ele começa a falar sobre isso. Portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Quer dizer, assim como Deus teve misericórdia de nós, compaixão de nós, que estávamos perdidos, né?
Então, nós também temos que ter essa compaixão, esse zelo pelas pessoas que estão perdidas também, né? Esse cuidado, né? Esse amor, o mesmo amor que ele teve por nós, que ele tem por nós devemos ter também para o próximo. Inclusive, esses são os maiores mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. E uma maneira de amar, uma maneira de expressar o amor é tendo paciência, é tendo misericórdia, suportando, perdoando, né? Aqueles que nos ofendem, aqueles que nos maltratam, aqueles que não nos compreendem. E fazendo isso, né? Como ele sempre fala aqui, ajudando aqueles que são fracos na fé. No versículo 8 ele diz: pois digo que Cristo foi constituído ministro da circuncisão. Isso é ministro da lei, né? Em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Ou seja, Jesus, ele não só cumpriu a lei, ele não só cumpriu o que os pais, os antigos profetas vinham falando, vinham prometendo, né? A Deus prometendo através deles. Jesus veio e cumpriu tudo isso, ele foi perfeito, ele cumpriu toda a lei. Mas ele também abriu a porta, né? Nós também fomos enxertados na oliveira, né? Nós somos o ramo que fomos enxertados na oliveira, que é o povo de Deus. Então, a salvação hoje é para todos aqueles que creem. Jesus, ele proporciona isso. E Paulo, ele usa versículos, porque o povo de Israel, eles tinham uma rejeição. Eles rejeitavam aos gentios, eles não se misturavam com os gentios. Eles nem comiam com os gentios, eles passavam, davam a volta na esquina para não ter que falar com os gentios, né? Eles tinham esse preconceito, né? Eles pensavam que eles eram os melhores, eles eram os únicos que seriam salvos. Mas Jesus, ele veio para mostrar que não, que todos tinham direito à salvação. E escolheu o apóstolo Paulo para isso. E como que Paulo podia convencer os judeus, né, que eram tão apegados à sua cultura, à sua religião, à sua nacionalidade, para que eles aceitassem os gentios? Ele usava a própria palavra, né? O próprio Antigo Testamento, né? Tanto é que ele usa aqui os versículos do Antigo Testamento, né? Como diz no versículo 9. E para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: alegrem-se, ó gentios, com o povo de Deus. Vê como que Paulo, ele usa as palavras para unir, para formar um só povo, né? Na igreja, então, não importa se existe judeus, gentios, estava tudo misturado ali, estavam se misturando, né? Os primeiros a ouvirem o evangelho foram os judeus, depois os gentios. Então eles tinham ainda aquela dificuldade de se comunicar, de se entrosar, de conviver, aquela harmonia. Então Paulo, ele vinha usando a própria palavra de Deus para mostrar para eles a vontade de Deus, né? Formar um só povo, né? E ainda, versículo 11: louve o Senhor todos vocês, gentios, e todos os povos o louvem, né? Versículo 12: também Isaías diz: virá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. Então você vê que Paulo, ele usa aqui para provar para os judeus, para mostrar para ele que os gentios também eram escolhidos por Deus, que Deus tinha povo ali entre eles também. E o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz, na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo.
Versículo 14. Ele diz assim: E eu mesmo, meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade, têm todo o conhecimento e são aptos para admoestar uns aos outros, né? Então ele dando um elogio aqui para a igreja de Roma, né? Que estava em Roma. Entretanto, eu lhes escrevi em parte mais ousadamente, como para fazer com que vocês se lembrem disso outra vez, por causa da graça que me foi dada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo, né? Então, Paulo ele vem para reforçar, né, para refrescar a ideia da igreja, né? A igreja que estava em Roma já sabia, já conhecia o evangelho, tinha um entendimento do que era o evangelho, dos planos, dos projetos de Deus, né? Mas sempre Paulo vinha com as suas cartas para renovar, para refrescar, para fortalecer, para corrigir, porque muitas vezes nós somos assim. Nós precisamos estar constantemente lendo a Bíblia, lendo a palavra de Deus, meditando, analisando, comparando o nosso comportamento com a palavra de Deus, porque nós somos falhas. Às vezes nós estamos sem se dar conta, estamos se desviando e cometendo um erro, cometendo um pecado, cometendo uma falha, deixando de cumprir algo, um mandamento, uma ordenança da palavra de Deus. Então o Espírito Santo ele traz novamente a palavra, porque a palavra é aquele ponto fixo, né? Aquele que nos traz para a vontade de Deus, né? Então sempre é importante estar voltando, lendo, meditando na palavra dele. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei falar sobre coisa alguma a não ser sobre aquelas que Cristo fez por meio de mim, para conduzir os gentios à obediência, por palavras e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito de Deus, né? Então Paulo ele foi um apóstolo extremadamente usado por Deus para ganhar essas almas para Jesus, né? Deus o usou de forma extraordinária. Deus fazia milagres extraordinários por mãos de Paulo, por mãos dos apóstolos. Aqueles sinais eram para que as pessoas crescem no Evangelho, era para que as pessoas dessem ouvido à palavra daqueles homens de Deus, era para confirmar a palavra deles, né? Hoje, nós não temos necessidade mais de ver milagres extraordinários para crer, porque hoje nós temos a palavra totalmente escrita nas nossas mãos. Basta você ler, crer e você será salvo, né? Então Paulo ele começa aqui a falar para a igreja do que o Espírito Santo fazia através dele, né, no meio dos gentios. No versículo 19, inclusive, ele fala, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já foi anunciado, para não edificar sobre alicerce alheio. Então, olha só a consciência de Paulo, né? Ele foi um dos que mais plantou igrejas, ele foi um dos que mais abriu igrejas, formou igrejas, né? Porque ele viajava de país em país, de cidade em cidade, anunciando o evangelho, fazendo discípulos, trabalhando, sacrificando. Ele não ficava ali somente num ponto onde já tinha uma igreja formada, né? Só alimentando aquela igreja. Não, ele tinha também a preocupação
de buscar, de ganhar aqueles que ainda estavam perdidos. E esse deve ser também o nosso objetivo. Temos a igreja, temos os irmãos, temos a congregação, isso é maravilhoso, né? O fortalecimento, o crescimento espiritual da igreja, mas não podemos esquecer dos que estão do lado de fora. Não podemos esquecer nós que estamos na luz, não podemos esquecer daqueles que estão nas trevas. Temos que orar e pedir ao Espírito Santo que nos abram portas, né? E essas portas são maneiras, são lugares aonde vamos encontrar pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Por mais que hoje em dia existe muitas instituições religiosas, muitas religiões, muitas igrejas ditas evangélicas, em cada bairro existe várias igrejas, mas infelizmente a maioria dessas igrejas não tem pregado o verdadeiro evangelho, a verdadeira doutrina, a essência da palavra de Deus. Tem se desviado, tem se contaminado. Então as pessoas hoje em dia até vão a uma igreja, mas elas entram vazias e saem vazias. Elas não aprendem nada. Elas não conhecem nada de Deus, elas não conhecem nada da palavra de Deus. Coisas básicas, coisas simples, elas não sabem. Então nós temos essa obrigação, né? Nós fortes temos a obrigação de ajudar os fracos, de animar, de levar a palavra de Deus para de ensinar eles, de corrigir eles, sempre em amor. Não com insultos, não com brigas, não com discussão, mas sempre com amor. Esse é o básico do evangelho, né? Levar a palavra, levar a água àqueles que estão sedentos, àqueles que estão necessitados, levar a luz àqueles que estão na escuridão. Então Paulo ele fala aqui que ele se esforçava, se sacrificava, se doava para poder levar o evangelho a essas pessoas. No versículo 21 ele diz assim: pelo contrário, como está escrito, aqueles que não tiveram notícia dele o verão, e os que nada tinham ouvido a respeito dele o entenderão. Olha aí, mais uma vez citando a palavra de Deus e a importância do evangelismo, né? Importante a gente falar de Jesus a todas as pessoas quando tenhamos a oportunidade, seja na escola, no trabalho, no bairro. Como eu falei, orar para Deus abrir portas, colocar pessoas em nosso caminho, para que a gente possa pregar o evangelho para elas. Versículo 22 ele diz assim: essa foi a razão porque também muitas vezes fui impedido de visitá-los. Né? Quer dizer, por que ele não pôde ir a Roma visitar? Porque ele tinha aquela missão de, em outros países, em outras cidades, pregar o evangelho para pessoas que nunca tinham escutado falar de Jesus. Mas agora, não tendo mais campo de atividade nestas regiões e desejando há muitos anos visitá-los, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem eu possa vê-los e que vocês me encaminhem para lá, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da companhia de vocês. Então Paulo ele fala aqui de que ele tinha esse desejo de ir a Roma, visitar, compartilhar, né? Estar um momento com eles, levar a palavra de Deus para eles, ter essa comunhão, essa intimidade com eles, né? Alegrar-se com eles na palavra de Deus, né? Então ele tinha esse plano, esse projeto de quando fosse para a Espanha, passar também por Roma, como ele diz aqui. 25. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos. Né? Os santos são os crentes, as pessoas separadas para Jesus, né? Que estavam em Jerusalém. Então ele estava falando aí que ele estava de partida para Jerusalém.
porque a Macedônia e a Caia resolveram levantar uma coleta em benefício dos pobres, dentre os santos que vivem em Jerusalém. Olha só que coisa extraordinária, né? A igreja da Macedônia, dos gentios, levantaram uma oferta para enviar para a igreja que estava em Jerusalém, porque era uma igreja muito pobre e estavam passando por grandes necessidades, as pessoas passando por grandes problemas financeiros, de miséria. E Paulo, ele teve esse privilégio, né, de abrir essas igrejas em outros países, em outras cidades, e esses irmãos, então, como diz aqui, Macedônia e Acaia, resolveram levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e de fato lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, irei à Espanha passando por aí. E bem sei que, ao visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. Olha só, então, Paulo, primeiramente, ele fala aqui, né, dessa colaboração entre as igrejas, né? Então, aquela igreja que tinha mais recursos financeiros, que estava melhor economicamente, juntaram uma oferta, uma quantidade em dinheiro, para enviar para a igreja que estava em Jerusalém, onde a perseguição contra os cristãos era muito dura, a situação era muito precária, muito difícil, e eles levaram aquele dinheiro, então, como um alívio, como uma ajuda para a igreja de Jerusalém. Assim como Paulo ele fala, né? Assim como de Jerusalém saiu o evangelho, né? De Israel, dos judeus saiu bênçãos espirituais. Jesus era judeu, os apóstolos eram judeus. Então, dos judeus saiu bênçãos espirituais para os gentios, que eram povos pagãos, totalmente idólatras, totalmente perdidos, totalmente sem Deus. Quer dizer, através dos judeus, Deus iluminou os gentios. Eles foram abençoados por intermédio dos judeus. E então eles também tinham a obrigação de ajudar naquele momento de necessidade dos irmãos judeus. Então você vê aí a consciência que Paulo ele tinha. E mais uma vez ele reforça que tinha aquele desejo de ir a Roma para compartilhar bênçãos espirituais com a igreja que estava em Roma. E para concluir, no versículo 30, ele diz assim: irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, peço que lutem juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Olha só a humildade de Paulo, né? Orem por mim. Paulo, ele pede oração para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. E isto para que pela vontade de Deus eu chegue à presença de vocês com alegria e possa ter algum descanso na companhia de vocês. E o Deus da paz esteja com todos vocês. Amém. Então, você vê aí um pouco do sofrimento, né, da angústia, da situação que Paulo vivia e que todo verdadeiro crente ele passa, né? Somos maltratados, somos perseguidos, uns mais do que outros. E Paulo tinha esse desejo de ir a Jerusalém e levar a oferta, né, para ajudar os pobres da igreja, mas ele sabia que lá ele ia encontrar também pessoas que odiavam ele, que tinham raiva dele, que, né, o diabo tem raiva, né, irmãos? O diabo tem raiva daqueles que pregam o evangelho, de que anunciam a palavra de Deus. Então, Paulo ele pede oração aqui, para que Deus pudesse abençoar e ele pudesse concluir essas viagens, esses objetivos em paz, em alegria, e ele pudesse então voltar a Roma e compartilhar com ele. Então ele pediu oração, né? O grande apóstolo Paulo,
ungido de Deus, ele pediu oração. Então, se ele necessitou de oração, nós também necessitamos orar uns pelos outros. Sempre ore pelos líderes, pelos pastores, pelos presbíteros, pelos diáconos, pelos bispos, né? Sempre ore por aqueles que estão na frente do ministério. Sempre ore por aqueles que estão levando a palavra de Deus seriamente, para que Deus os possa abençoar e possa dar toda a alegria, toda a paz, para que eles possam continuar o seu ministério. Então Paulo ele termina aqui pedindo essas orações. Então, terminamos aqui o capítulo 15 de Romanos, essa breve leitura, e basicamente é isso aí, né? O Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, continua falando da importância dos fortes ajudar os fracos, de amar ao próximo, de ter comunhão uns com os outros, né? Dessa ajuda mútua, né? Dessa unidade entre as igrejas. Tá bom? Então, paramos por aqui e no próximo vídeo, se Deus quiser, se Deus nos permitir, então vamos aí para o capítulo 16 de Romanos, né? O último capítulo de Romanos. Aí terminamos então o livro de Romanos, tá bom? Peço a vocês que, se possível, dê um like aí no vídeo, né? Um me gusta, para que o YouTube possa enviar esse vídeo para outras pessoas, para que possa chegar a outras pessoas. E se você quiser, você pode copiar o link desse vídeo e enviar a outras pessoas para que elas também possam ter acesso à palavra de Deus. Porque muitas vezes a pessoa lê a palavra e não compreende, né? Mas aqui lendo juntos, meditando, pensando, o Espírito Santo vai nos iluminando e a gente vai entendendo melhor, não é verdade? Deus vai nos iluminando cada vez mais e mais, tá bom? E se inscreve no canal, se você não viu os outros vídeos da série de Romanos, veja todos os vídeos, porque ali tem desde o capítulo 1 até o último capítulo, tá? Então é importante que você faça a leitura da Bíblia dessa forma, né? Continuando, né? Não pegar somente um versículo separado, porque aí você não vai entender tudo aquilo que o Espírito Santo queria passar para a gente. Deus abençoe a todos vocês, um forte abraço e até o próximo vídeo.